Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai encarar um gigante. Sabe aquele livro na estante que todo mundo fala que é importante? Aquele que a gente abre e fecha rapidinho? Exatamente. A gente abre, lê 2 páginas de genealogias ou, sei lá, leis sobre sacrifícios e pensa: talvez hoje não. Pois é. Estamos falando do Velho Testamento. Para muita gente, ele é intimidante. É enorme, a cultura é de milhares de anos atrás e a linguagem pode parecer, bem, de outro planeta. Totalmente. E é por isso que o material que a gente separou hoje é tão interessante. É uma análise, uma introdução ao estudo do Velho Testamento. E a nossa missão aqui é destilar não só o que ele diz, mas como a gente pode abordar o texto. Certo. Queremos encontrar as chaves práticas que podem, quem sabe, transformar a leitura de algo que parece obsoleto numa experiência que as fontes dizem que pode ser reveladora. Exatamente. E a premissa central de todo o material é essa: apesar das barreiras, o valor do Velho Testamento é imenso. E, de certa forma, insubstituível. As fontes nos lembram de uma coisa que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Ele falou sobre as sagradas letras que Timóteo conhecia desde criança. E, claro, na época de Timóteo, essas letras eram o Velho Testamento. Faz sentido, era o que eles tinham. E Paulo diz que elas poderiam torná-lo sábio para a salvação, uma afirmação assim muito forte. Certo, sábio para a salvação. Essa é uma promessa e tanto para um livro que muitos de nós usamos mais como peso de papel. Pois é. Então, vamos desvendar isso. Como é que um texto tão antigo, com histórias que às vezes são tão estranhas, pode ter uma relevância tão profunda hoje? A primeira grande mudança de mentalidade que as fontes propõem é a gente parar de ver o Velho Testamento só como uma biblioteca de histórias, um livro de regras antigas. E enxergar como o quê? A proposta é enxergar como um guia para se aproximar de Deus. E olha, essa não é uma ideia nova. As fontes trazem um exemplo disso, né? De alguém usando o texto dessa forma na prática. Sim, e é um exemplo de fora da própria Bíblia, do livro de Mórmon. O profeta Nefe, ele tinha os registros do Velho Testamento e usava as histórias, tipo a de Moisés libertando os israelitas. Sim. Ele usava não para ensinar história, mas para persuadir o povo dele a acreditar no Redentor. Para ele, as histórias eram ferramentas de fé, sabe? Eram pontes. Pontes, gostei disso. Então, cada história tem um propósito maior do que só relatar um fato. E esse propósito, pelo que eu entendi, tem um foco bem específico. Único e central: Jesus Cristo. As fontes são muito enfáticas nisso. Elas citam as palavras do próprio Jesus, quando ele disse para os fariseus: examinais as Escrituras, e são elas que de mim testificam. Nossa, isso vira o jogo completamente. Vira. A leitura deixa de ser um exercício acadêmico e se torna uma busca por testemunhos de Cristo. Pera, isso é uma reviravolta. Porque a maioria das pessoas pensa que o Velho Testamento é sobre o Pai, sobre Jeová, e o Novo Testamento é que é sobre Jesus. Mas as fontes estão dizendo que o Velho Testamento inteiro já é sobre Jesus? Exatamente. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Esse testemunho não está só nas profecias óbvias, como a de Isaías, um menino nos nasceu. Certo. As fontes citam um estudioso, Alfred Heinerschein, que argumenta que os próprios eventos históricos são tipos, são representações da história de Cristo. Tipos. O que isso quer dizer na prática? Parece um pouco, sei lá, subjetivo. Como a gente sabe que não está só projetando um significado que não está lá? É uma ótima pergunta. A ideia de tipo ou tipologia é a de um padrão divino, um evento ou uma pessoa no Velho Testamento que prefigura, que serve como um ensaio geral para a realidade que seria revelada em Cristo. Um ensaio geral. Isso. As fontes dão 2 exemplos clássicos. O primeiro, o sacrifício de Isaque. A gente tem um pai disposto a oferecer seu filho, que carrega a madeira para o próprio sacrifício. O paralelo com o pai e Jesus no Calvário é intencional, é poderoso. Certo, esse é bem conhecido. E o outro exemplo? É a história de José do Egito.
Ele é o filho amado, rejeitado, vendido pelos irmãos. Ele desce a um poço, tipo uma morte simbólica, e, no final, através de todo o sofrimento, ele se torna o salvador da família. Oferecendo pão, salvando da fome. Exatamente. A fonte argumenta que isso não é só uma história de superação. É um eco da missão de Cristo, que foi rejeitado, sofreu e, por meio disso, oferece o pão da vida para salvar a todos nós. Não é projeção, é reconhecer um padrão que Deus teceu na história. Fascinante. Mas as fontes também admitem um problema. Elas mencionam que muitas verdades claras e preciosas foram retiradas do texto. Se partes se perderam, como essa mensagem central foi preservada? E esse é um dos pontos mais intrigantes. O mecanismo de preservação que a fonte descreve é o do véu. O véu? É. A ideia é que o Senhor, sabendo que os textos seriam alterados, ele velou e escondeu as verdades mais profundas em simbolismos e rituais. A história literal de um sacrifício de cordeiro, por exemplo, podia ser preservada. Mas o significado mais profundo? O significado mais profundo do Cordeiro de Deus ficava oculto, protegido. Protegido de quem? Daqueles que não tinham a chave para decifrar. A fonte conecta isso ao que a gente chama de espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Ou seja, só quem busca ativamente por Cristo no texto consegue enxergar através do véu. É como o apóstolo Paulo dizia, né? Que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Exatamente isso. Alguém pode ler o texto de forma puramente acadêmica e perder completamente a mensagem porque ela foi desenhada para ser encontrada com o coração, não só com o intelecto. Certo, então o texto está protegido por simbolismo, o que faz todo sentido. Mas isso também significa que, para a gente, ele pode parecer impenetrável. Se a porta está trancada, a gente precisa de chaves. E as fontes oferecem exatamente isso, né? Um chaveiro com 7 chaves. É uma ótima analogia. E as duas primeiras chaves são inseparáveis e têm a ver com o nosso esforço pessoal. A chave 1 é o estudo fervoroso, diligente e constante. Não é uma leitura casual. É um mergulho. É um mergulho. E a fonte enfatiza que isso inclui pedir ajuda a Deus para entender o que a gente está lendo. E a chave 2? É o compromisso de viver os mandamentos. O ponto que as fontes fazem, e é bem direto, é que uma coisa leva a outra. O entendimento espiritual não é um prêmio, mas uma consequência natural da retidão. A fonte até cita uma promessa de que os obedientes encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Entendo a ideia teológica, mas para alguém de fora pode soar um pouco circular. Você só vai entender se obedecer e só vai obedecer se entender. Como a gente sai desse paradoxo? Na verdade, não é um círculo, é mais uma espiral ascendente. Você começa com um pouco de fé, que te leva a um pequeno ato de obediência. Esse ato te abre os olhos para um pouco mais de luz. Com esse novo entendimento, sua capacidade de obedecer cresce, o que te dá acesso a mais luz ainda. Conhecimento e prática, se alimentando, um crescendo. Isso, é um processo. Faz sentido. As chaves seguintes parecem mudar o foco do esforço pessoal para as ferramentas. A chave 3 sugere usar as escrituras modernas, como o livro de Mórmon, como uma lente. Como isso funciona? Elas funcionam como um tipo de comentário inspirado. O Velho Testamento é o original, mas incompleto. As escrituras modernas, segundo as fontes, confirmam a veracidade do relato e, o que é crucial, restauram muitas daquelas verdades claras e preciosas que se perderam. Me dá um exemplo. Tá. Você lê sobre os sacrifícios de animais em Levítico e fica confuso. Mas aí você lê no livro de Mórmon que cada detalhe daquilo apontava para o grande e último sacrifício do Filho de Deus. De repente, a lei de Moisés ganha cor e vida. Isso nos leva direto para a chave 4, que para mim foi uma das ideias mais, impactantes. Entender que os povos antigos já conheciam o Evangelho. Sim, essa é uma mudança de paradigma fundamental. Muitos de nós crescemos com a ideia de uma progressão. Velho Testamento era a lei, Novo Testamento era o amor. Exato. Mas as fontes argumentam que isso é um equívoco. O Evangelho de Jesus Cristo é eterno e foi ensinado desde Adão. E a prova que as fontes usam para isso é incrível. Os 2 grandes mandamentos.
Exatamente. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele resumiu tudo em: amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo mundo associa isso a Jesus. Sim, é o coração do cristianismo. Só que ele estava, na verdade, citando diretamente o Velho Testamento. A primeira parte vem de Deuteronômio e a segunda de Levítico. Peraí, vamos parar aqui um instante. Quer dizer que a principal mensagem de amor de Jesus, que define o cristianismo para bilhões de pessoas, já estava lá o tempo todo no centro da lei de Moisés? O tempo todo. Isso muda tudo. Muda completamente. Muda a forma como a gente lê o Velho Testamento. Significa que Adão, Abraão, Moisés, eles não estavam praticando uma religião menor ou preparatória. Eles tinham acesso aos mesmos princípios centrais. A forma de expressar podia ser diferente, mas a essência era a mesma. E isso se conecta com a chave 5, que aborda a questão mais difícil para muita gente: a aparente mudança de personalidade de Deus. O Deus que manda dilúvios. Como a gente concilia isso com o Jesus que diz para amarmos nossos inimigos? Soa. O Deus do Velho Testamento, Jeová, é o Jesus Cristo pré-mortal. E Deus não muda. Exato. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Se a gente aceita essa premissa, então a conclusão é que não é Deus quem muda. Então o que muda? As circunstâncias e a retidão das pessoas. As fontes nos convidam a reexaminar essas histórias difíceis sobre uma nova luz. Vamos pegar o dilúvio. Onde está o amor ali? A gente foca na destruição. Sim, claro. Mas essa chave nos convida a ver o amor nos séculos de advertência através de Noé. O amor na provisão de uma arca, um meio de salvação. E a justiça em purificar uma terra onde a violência tinha chegado a um ponto insustentável. O amor perfeito de Deus e seu ódio perfeito pelo pecado não são contraditórios. São duas faces da mesma moeda divina. E a chave 6 parece dar ainda mais contexto para essas ações, focando nos convênios. Exatamente. Muitas ações de Deus que nos parecem extremas só fazem sentido dentro de um relacionamento pactual. Um convênio é um acordo sagrado. Ele estabelece os termos. Se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. Isso. As bênçãos por guardar o convênio são imensas, mas as consequências por quebrar também são severas. As pragas do Egito ou a dispersão de Israel não foram atos aleatórios de um Deus zangado, foram consequências diretas da quebra de convênios. Isso muda a leitura de castigo para consequência. Faz sentido. Totalmente. Certo. Tudo isso nos dá um novo conjunto de lentes, né? Intelectuais e espirituais. Mas a última chave, a chave 7, parece ser mais sobre o coração. É a chave da empatia. Sim, e é incrivelmente prática. A fonte cita um conselho de Brigham Young que é genial. Ele disse para lermos as Escrituras como se estivesseis no lugar dos homens que as escreveram. É um convite para a gente sair da nossa zona de conforto do século XXI. Exato. E tentar entrar na pele deles. Eu tentei fazer isso lendo Jeremias uma vez, e é brutal. O livro dele pode ser denso, mas quando você tenta se imaginar como ele, um homem cuja única missão é entregar uma mensagem de desastre, sabendo que todos vão te odiar por isso, Nossa. de repente a frustração, a angústia nas palavras dele fazem muito mais sentido. Você para de julgá-lo e começa a sentir com ele. E é exatamente esse o ponto. Quando você faz isso, o texto deixa de ser um objeto de estudo e se torna um registro de experiências humanas reais com o divino. Você entende a intenção por trás das palavras. Então, recapitulando essa jornada, a gente saiu da visão de um livro antigo, empoeirado, para um texto que as fontes apresentam como vibrante, centrado em Cristo e, o mais importante, acessível. Isso. Não é um cofre trancado. Ele tem chaves. E essas chaves são uma mistura de esforço, obediência, perspectiva e empatia. Exato. E as fontes terminam com uma reflexão que amarra tudo isso de forma muito poderosa, usando uma citação de Isaías. O Senhor diz que sua palavra não volta para ele vazia, mas fará o que me apraz. O que isso quer dizer? A implicação é profunda. A complexidade do Velho Testamento, a linguagem simbólica, as histórias difíceis, nada disso é um defeito de fabricação. É parte do design divino.
O texto foi estruturado exatamente da maneira que precisava ser para cumprir seus propósitos. O que nos deixa, então, com uma pergunta final, uma provocação para quem está nos ouvindo. A tendência moderna é querer tudo simplificado, resumido, né? Um Velho Testamento para leigos. Mas e se a profundidade do texto for o ponto principal? Em vez de esperar que o livro se adapte a nós, o que acontece se nós nos esforçarmos para nos elevarmos a ele? Boa pergunta. O que a gente pode descobrir se de fato usarmos essas chaves não para simplificar o texto, mas para mergulhar na sua complexidade, buscando a mensagem que Deus originalmente pretendia que recebêssemos?